Bom, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da Memória do Charuto no Brasil. Hoje o nosso convidado é Ângelo Mário Daltro Pinto. Ok, Acertei, né? com certeza. Só 42 anos ligado, Mexendo com tabaco. mexendo com tabaco, mas 42 na realidade eu fui descobrir, não conta, é muito mais. Meu pai e tua mãe trabalhavam na lavoura? Filhos de agricultores, Agricultor. onde uma das culturas era o fumo. Tá. E na época, já adolescente ou criança ainda, ele saía para o campo e os filhos atrás, cada um com sua enxadinha e ajudavam mesmo. Que variedade que eles plantavam? Sempre Brasil-Bahia. Sempre Brasil Sempre Bahia. Brasil-Bahia. Tá. E aí a quantidade era um microprodutor. Tinha bastante fumo. Ele plantava uma coisa que não precisava buscar a mão de obra fora. Certo. Ele tinha algumas pessoas que trabalhavam para ele e a gente com eles Já ajudava dava na conta de tudo, colheita, fazia tudo. E quem que era o comprador? Para quem ele vendia esse tabaco? Eu não sei bem o nome da empresa. Era um tio meu quem era o responsável. Era ele quem fazia a parte ali da ligação com a indústria. Com a Então. ligação com a indústria. Tá. E aí, bom, você já começou então em ter realidade esse envolvimento aí com o tabaco. E aí, qual foi o primeiro emprego oficial? Se bem que você me falou, tem uma história de um banco aí no meio da... Tem outras vertentezinhas. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Tá. Naquele período era meio turno, porque tinha que estudar. Aos 18, assinou minha carteira, supermercado. Saí de um supermercado, entrei em outro, gerenciando. De repente, o fato de São Gonçalo não ter um curso assim de nível médio, eu pedi baixa do trabalho e fui para Cruz das Almas para fazer o curso, como é que diz, técnico em contabilidade. Durante esse período do curso, eu consegui uma vaga de trabalho no Bradesco. Tá. Aí me formei em contabilidade e de repente me surge a proposta para trabalhar com fumo. Não pensei duas vezes, inclusive na época, eu não tive um amigo meu que me apoiasse. Apoiasse? O pessoal não... Não, todo mundo, você está louco. E só o fato de sair daqui de Cruz das Almas para ir para Alagoas, que era tido naquele período como uma cidade super violenta, ainda é, mas hoje praticamente todo canto tem violência. Sim. Eu tinha um irmão que já trabalhava na Copata na época, Tá. e foi através dele que surgiu essa oportunidade. Eu não pensei duas vezes. Mas por que te levou essa motivação eu não sei, aí? parece Relembrar os velhos parece tempos? que a coisa vem lá de cima. Ah, é? É. Tá. De repente eu encarei, tinha 23 anos de idade, novo, e o gerente do banco aqui fez de tudo para me segurar, me ofereceu outros cargos. Eu disse, não, mas eu já dei minha palavra lá. Ele disse, você vai, não vou colocar ninguém no seu lugar, se não der certo, volta logo. E eu estou até hoje. E ele esperando com a vaga até agora. Não, Lá, mas o banco já fechou. Eu disse para ele, mas ó, a gente dá um pulo do gato mesmo. Tá Né? certo, tá. Hoje eu estou aqui 42 anos, me afastei da último emprego em maio de 2017, passei 7 meses sem trabalhar, que foram os mais longos de toda a minha vida. Não me acostumei mesmo, já tinha a proposta daqui, aí ficou aquela coisa rolando, até que em janeiro de 2018 eu comecei aqui. Meu, você assim Fazendo tudo que eu gosto. Mas aí, meu, você já terminou a entrevista? Não, né? Volta no tempo aí, dá um rewind aí. Vamos lá, Copata. O que você foi fazer lá na Copata? Na Copata eu fui trabalhar no escritório. No escritório. No escritório. Tá. Saí de um banco para um escritório de uma empresa onde com 15 dias uma pessoa foi me treinar e 15 dias veio embora e me deixou lá. Onde eu trabalhava com as folhas de pagamento, tudo que naquela Foi super época... interessante. Aquela uma época super Tá. arcaica, onde você pagava ao funcionário semanalmente, calculando os centavos. Nada, a máquina que me deram para trabalhar, não sei se não é do tempo de vocês, aquela que você... Dava aquelas voltas. Até que eu cometi um erro, uma certa feita, É, e quiseram me penalizar, de vocês têm que dar primeiro condição de trabalho. Passei pela época do telex, do fax, aquela coisa toda. Pô, você saiu do banco,
já com ganas de trabalhar com tabaco, e os caras te põem no escritório, e aí? Aí eu fiquei lá até, isso foi em 77, quando foi em 2001, eu tive problemas com o chefe lá, e num período de férias eu vim para a Bahia, e era com o seu Range, na época, conversando com ele que eu tinha vontade de retornar para a Bahia. Ele me disse, olha, eu não decido nada sem ouvir os dois lados. Próximo eu vou a Arapiraca, vou conversar com o pessoal lá, ver o que aconteceu e quando eu retornar eu te procuro. Quando ele voltou, ele simplesmente me disse, volte para Arapiraca, passe o seu trabalho que você não tem mais chance nenhuma de ficar lá. Eu retornei para cumprir o período de passar o trabalho para alguém, chegou lá o chefe, cheguei um sábado mesmo ele me mandou embora. Eu disse, mas como é que eu vou fazer mudança com família, com tudo? Ele se dispôs a colocar um caminhão para fazer minha mudança. Eu digo, mas como eu vou carregar um caminhão já sábado de tarde? Ele arrumou material para embalar, ele arrumou as pessoas para carregar o caminhão. E carregamos o caminhão de noite, quando foi no outro dia de manhã cedo, saímos de Arapiraca. Vim para São Gonçalo, numa condição não muito boa. Isso foi em abril, mais ou menos, onde eu teria que ficava aqui em São Gonçalo até dezembro, para a pessoa que eu ia trabalhar dizer para ele se eu continuava ou não na empresa. Eu só chamei e disse, olha, se não for carta marcada, eu topo. E fiquei com eles até 87. Uma certa feita ele normalmente vinha toda terça a São Gonçalo e manda me chamar, para me propor retornar a Arapiraca. Eu digo, jamais. Com aquele homem lá, não vou de jeito nenhum. Mas em Arapiraca, então, você só ficou no escritório? Só no escritório. Você não trabalhou com fumo? Aí esse retorno que chega. Entendi. Aí ele fez a proposta para eu retornar a Arapiraca. Eu digo, jamais Arapiraca era um Alfredo que tinha lá. Tá. Ele disse, não, mas eu vou demitir Alfredo e você vai para ficar lá. Eu nem pensei duas vezes. Eu já tinha praticamente emprego aqui em São Gonçalo, na Justiça. Aí eu não pensei, nem conversei com a família, nem nada, dei logo a resposta, vou. E a coisa mais prazerosa para mim naquela época foi sentar numa mesa redonda, onde estava esse Alfredo, o encarregado de compras, mais um menino que estava no escritório, onde ele anunciou a demissão do cara e eu retornando a Arapiraca, numa outra estrutura da empresa. Esse cara era o chefe geral. E a empresa passou, a partir daquele momento, a ter 3 responsáveis. Produção, que seria eu, administração, o José, que está hoje lá na Danco, que veio para o meu lugar, e o Dalmácio, que era o comprador de fumos. Isso foi em 87. Quando foi 89, o seu Rancho saiu já era Tabarama. O seu Rancho saiu, em 90 ele me fez o convite. Ele veio para Dancoim, na época, me fez o convite. Não pensei 2 vezes. Dei logo a resposta, vim aqui para a Bahia conversar com o pessoal não muito agradável. As promessas feitas de imediato não foram cumpridas. Eu retornei para Arapiraca sem dar resposta. No dia seguinte, o telefone toca cedo, e estava até dormindo ainda, que eu cheguei lá 2 horas da manhã. Era o Vavá aqui de São Gonçalo, quero saber, rapaz, você ficou de dar resposta até 4 horas da tarde e você não deu a resposta. Eu digo, olha, eu não vou dar resposta, eu estou aqui em Arapiraca, estou com o carro da empresa na mão e eu vou sair daqui para Cuidadão para andar de bicicleta. Foi a proposta, era a bicicleta. E a casa da empresa por uns 3 meses. Eu lá morava numa casa da empresa. Eu digo, o problema é esse. Ele disse, é só isso mesmo? Eu disse, é. Se você tiver o transporte à casa, eu digo, está tudo fechado. Aí preparei meu aviso, entreguei lá para... Aí eles não aceitaram. Aí na época o chefe da Tabarama era Ricardo, o velho, né? Ele foi lá em Arapiraca para tentar demover a minha decisão, me fez uma série de propostas. Eu disse, pô, é uma pena que eu passei tanto tempo aqui e vocês não olharam que eu tinha valor. E agora vocês vêm me dar até vantagem de passar 6 meses sem fazer nada. Eu disse, não, eu já dei minha resposta lá, está dada.
Vim, trabalhei com o seu Rancho, aos trancos e barrancos, que os caras eram terríveis. E chegava para dizer que o seu Rancho era um diplomata, que não entendia nada de fumo, que eu não precisava estar levando as coisas da empresa para ele. Um cara que me contrata. Eu sei que esses caras foram todos embora e eu me mantive lá. Saiu o seu Rancho, eu continuei e fui pego de surpresa. Aí mudou de Dancuim para Dânima, depois mudou de Dânima para Danco. E agora, no final de 16, eu fui comunicado que estaria sendo demitido, não por idade mesmo, e que Arapiraca tinha uma estrutura muito boa também, com plantação de capas e bacheiro, essas coisas todas. E tinha uma pessoa muito competente lá e mais nova do que eu. E já não tinha mais sentido essa pessoa ficar lá fazendo o que estava fazendo. Seriam 2 carros, dois tudo. Então a minha preocupação no momento, quando ele me chamou para avisar, eu disse, mas vocês estão pensando em quem para me substituir? Porque na empresa não tinha. De repente ele me disse, nós estamos trazendo o Zé de Arapiraca. Aí eu apertei a mão dele e disse, você está trazendo a pessoa certa. Não se preocupe que nós não vamos lhe prejudicar em nada, vamos lhe ajudar. Eu ainda fiquei de outubro até maio, fazendo a transição com o José. Final de maio eu fui afastado, fiquei uns 7 meses em casa, de repente estou aqui, continuo fazendo tudo que gosto. Foi quanto tempo de Dânima que você trabalhou lá? 27 anos. 27 anos. 27 anos. E lá você 27 anos como gerente de produção. Gerente de produção. Qual era a função do gerente de produção? Olha, eu trabalhava com toda a matéria-prima de enchimento de charutos e nessa época eles não plantavam nada. Nem a folha de capa eles não tinham? Não. A capa que vinha era de Arapiraca. Tá. Ele tinha, de repente começou a plantação com genádio. Genádio produzia, plantava, colhia e após a colheita mandava para a fábrica e eu cuidava da fermentação. Só fazendo a parte, lembrando você que está assistindo aí, a gente tem vídeo com o Genádio, vai lá e assiste o vídeo. O Genádio tem muita história para contar também. Genádio tem história para contar. Tem muita. Tá? Não vou falar agora porque senão o pessoal não vai assistir o vídeo. Né? Então Tranquilo. vai lá, assiste o vídeo. Mas aí, então, Dânima naquela época não tinha capa, então? Comprava capa era Arapiraca. Era Dancuim. Certo. Não tinha nada de plantação. Depois é que veio o Genádio, começou a produzir capas, Brasil, Bahia. Tá. Depois, com o tempo que foi passando, eles começaram a fazer experiência com o Sumatra. Inicialmente foi um desastre. Amargava que eu nunca vi uma coisa tão ruim. Mas por que isso? O que dava o amargor? Local de terra, plantio? Não sei, nós fizemos um mundo de experiência com água, essas coisas todas. É tanto que para a coisa funcionar eles tiveram que começar a trazer máquinas de dessalinização. E aí a coisa pegou. Que aliás, me corrija se eu estiver errado, talvez seja a única empresa do segmento que trabalha com esse sistema de água dessalinizada e tudo aqui mais. Eu acredito que sim. Eles têm hoje um sistema de irrigação que a nível de Brasil primeiro mundo. Que ano que eles começaram a implantar o processo? Porque hoje Dânima, além de produzir charutos espetaculares, ela é reconhecida pela produção das suas capas. Ela trabalha 100% com produção de capa e o rumo de miolo vem dos agricultores. Em que ano que ela começou a operar o sistema de produção de capas na fazenda? Eu não tenho assim precisamente, mas a coisa começou a pegar mesmo, deve ser 96, 97. Hans ainda estava sob o comando dele. Sob o comando dele. Porque quando o Hans se aposenta, entra Geraldo. Geraldo entrou em que ano? Não, Hans aposenta, Geraldo já existia. Já estava na empresa. Tá. Não sei se como a atividade que ele tem hoje, certo. Mas ele já existia. Nós trabalhávamos para a classificação das capas Sumatra com 476 pessoas. Tá. De repente eles descobriram a Indonésia e passou a plantar, colher, fermentar e mandar para lá. Eu lembro disso, você tinha vários depósitos ali em Cruz das Almas, armazéns de fumo enormes, e tudo.
aí a mão de obra pesou, ficou caro Pesou, aqui. Indonésia com mão de obra barata, aí eles migraram para lá E continua até hoje? continua até hoje. Só Sumatra. Tem mais variedades. Não, mas a mata fina também está indo para lá ou não? A mata fina classifica aqui? Eles classificam, mas o volume de mata fina hoje é tão pequeno. É pequeno? É. É que isso é até interessante você ressaltar, porque quando a gente fala da indústria e Daneman, Grupo Danco, a gente tem aí um envio de tabaco muito grande para fora. Sumatra. Sumatra. Você tem uma ideia, por exemplo, percentualmente, quanto que Sumatra representa nessa produção e no envio lá para fora? 60%, Olha, 70%? Além do Sumatra, ele tem mais variedade. Não me pergunte nome que eu não sei, Sim. mas ele tem feito investimentos fantásticos em cima disso. Só pensando no Moody's. Tá. Que é o campeão de vendas campeão de lá na venda, Europa. e a preocupação dele hoje é o cigarrilha Moody's. com filtro, super tradicional. Em 92, a Danco tinha 1.250 produtores cadastrados. Hoje ela, se eu não me engano, está com 188. Olha que queda. Mas por que essa redução tão grande? Não sei, eu acho que eles conseguiram algum fumo lá fora, eu acho que em Santo Domingo, mais barato, porque produzir mata fina é muito caro. Sim. E entra em blend. Então ele não tem necessidade de estar comprando fumo caro demais para o movimento dele, que ele faz poucos charutos. O negócio dele é cigarrilha Moody's. Sim. Tem uma infinidade de Moody's, né? E com isso, eles plantam bastante, 100% lá para fora. E aí você costumava você recebia o fumo dos agricultores. Os agricultores faziam classificação, Certo. pesava, classificava e fermentava. Como é que era a qualidade desse tabaco? Olha, Vamos até traçar, vamos mudar um pouco a pergunta, vamos traçar um parâmetro. Quando você entrou, o recebimento desse tabaco, quando você saiu, ele era melhor, era pior e melhorou, ele era estável, permaneceu, como que você vê? Quando eu entrei, as pessoas que estavam lá não sabiam nem o que era uma mata fina, o que era uma mata norte, o que era uma caatinga. Eu tinha um primo aqui em São Gonçalo que saía para a Caatinga, comprava toda a Caatinga, trazia para São Gonçalo e chegava lá em Cruz, como São Gonçalo. Quando eu cheguei que vi aquele volume todo, e o fumo de São Gonçalo, o Vavá comprava todo para Tabarama. Quando eu vi aquele fumo de São Gonçalo, eu cheguei e disse, de onde é que vem esse fumo? Esse é um Chico de São Gonçalo. Aí que eu fui pesquisar quem era o Chico, era o meu primo. Eu disse, vocês estão comprando Caatinga como São Gonçalo? Aí cortamos o Chico e começamos aí, a empresa admitiu Oswaldo, você conhece Oswaldo? Sim. Aí Oswaldo introduziu um sistema lá que todo mundo achava que não ia funcionar. Que sistema que era esse? De fazer esse intercâmbio com o produtor. Entendi. E foi uma luta terrível, eu sei que ele conseguiu. E de repente a empresa mudou a maneira de trabalhar, porque o normal era manocado. Aí introduziu aquelas caixinhas onde o produtor destalou, faz a caixinha e o armazém recebia logo. Aí eles perdiam um pouquinho no percentual de quebra, que pegava o fumo bastante úmido, mas ele ganhava na fermentação. Porque o produtor hoje ele vende a safra toda. Aquele primeiro fumo já quase curado e os últimos completamente cru. Chega lá, você mistura tudo. Aí você tem suas pilhas totalmente amarelo, castanho, tudo misturado. Isso a Danco resolveu e o ponto mais forte dela foi eliminar, não 100%, o cloreto nos adubos. Isso foi uma mão de obra terrível. Esse acompanhamento que a Danco começou a passar para os agricultores melhorou bastante. Bastante. E eu lembro até, você tinha aqueles envelopes que vinham as sementes, quer dizer, ele acompanhava todo... A semente é fornecida pela empresa. Ele acompanhava todo o processo, orientava, é como se fosse um consultor técnico que ia faz visitas, tudo acompanhava tudo até receber. E com isso você teve uma melhoria muito grande no tabaco. Muito grande. Tá. Aí eu lembro, uma vez a gente se encontrou lá, chegando o pessoal para fazer entrega, um rapaz com uma picape,
escape, veio fumo lá, você colocava na esteira. Eu sempre lá na frente E aí fazendo a classificação. fazia já a classificação e ele recebia um valor de acordo com a qualidade do fumo. O mais importante para o produtor deles hoje é que antes de plantar a safra, ele já sabe o preço mínimo que ele vai ter. Entendi. O preço mínimo é o que ele pagou esse ano, já é o mínimo garantido para o próximo. Certo. E eles têm um sistema de financiar, onde ele financia normalmente 40% do que o produtor tem. Porque se você abrir mão, ele vai querer 150%. Você chegava nos 40%, dá adubo, insumos, fungicidas, inseticidas e alguma coisa em dinheiro para custear a mão de obra na roça. E aí você tem as classificações dos fumos, Tem as classificações por do letras, né? A, B, C, D, A, E. Então são cinco categorias. O AE que eu nem levo em consideração, Já porque nem tem levo- que ser uma coisa, você dá mais por trabalho bem feito do pessoal, mas na qualidade é muito Aí, complicado. depois desse recebimento que o tabaco passava pela esteira, você ia para o processo de... Para fermentação, Pra fermentação. separado por classes. Certo, já por grupo. Normalmente, quanto tempo leva um processo de fermentação? Olha, ele nunca deve ter menos de 5 meses. Ok. Normalmente eles começam a comprar setembro e esse fumo só é beneficiado, só é enfardado agosto ou setembro do ano seguinte. Agora, não, diga. Porque você tem o seguinte, você começa a comprar agora. Certo. Esse fumo que você comprou agora, ele vai estar pronto antes dos últimos. Esse que está pronto vai esperar o último chegar. Então você vai fazendo um balanceamento, mexendo nas pilhas ali. Isso você, à medida que ela chega, isso é critério de empresas, 50 graus, você tem que estar virando. Então, essa é uma questão que eu queria perguntar para você. O limite que você tem normalmente é 50. Não, ela pode chegar a 52, 53, mas o patamar é 50. E aí você vai colocando uma camada, manoca, né, que o pessoal chama. Não, É fumo solto. Aqui nós fazemos manoca. Certo. Lá é fumo solto. Você fermentando ele solto, você tem mais uniformidade. E o fato de você colocar manocas, tem sempre intervalos das cabeças, cria esse intervalo, onde normalmente a ponta da folha fica mais escura. Mas aí você tem que estar virando bastante, mas virar até sem precisar chegar a temperatura alta. Mas só o fato de você virar, aquelas manocas de fora vão para dentro, Sim. aí você cria uma uniformidade. Então, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, porque o que acontece hoje, quem busca informação e quer saber mais sobre o charuto que está degustando, você tem aquela imagem clássica de você montar uma pilha de 2 metros de comprimento, 2 de largura, 2 de altura, onde você vai colocando as folhas soltas ou manoca, coloca um pouco de vapor de água, mais tabaco, água, para o processo de fermentação acontecer. O processo, como é que acontece esse processo de fermentação? Olha, Você estava falando anteriormente da temperatura de 50, 55. Como é que o tabaco chega a uma temperatura tão alta? Isso é a umidade própria da folha. A própria folha ainda tem umidade. Tem, quer dizer, tem. Mesmo depois da secagem, você ainda tem... Ela vem com umidade. Certo. O fator principal para o sabor da folha, o fato desse fumo de produtor, ele não é colhido do sistema folha-folha. Entendi. Ele é cortado o pé, isso vai Para se secagem. pendurar para secagem, onde o talo irriga as folhas. Ele ainda tem muita Ela seiva. vai sugando Entendi. do talo. Tá. Isso ajuda muito para dar o sabor. Hoje você faz um charuto de uma folha, de uma planta colhida folha a folha, não serve para o enchimento do charuto. Quer dizer, uma técnica que muita gente julga até um pouco rudimentar, na realidade fica muito mais sabor para o fica tabaco muito mais do sabor que do tabaco. Então, Com certeza. a própria umidade que a folha tem vai fazendo com que ela vá subindo a temperatura. Dificilmente, às vezes que eu trabalhei, eu inseri água durante a fermentação. Eu estou te perguntando isso porque quando a gente fala um pouco do sistema cubano, normalmente é apresentado para o consumidor o conceito de 2 fermentações. Então, onde você tem a primeira fermentação, que é a pilha A, você vira ela, faz a vira para virar a B, para ter uma fermentação completa. Eles chamam isso de primeira fermentação. Aí a pilha B vira a pilha C, que depois vira a pilha D, então tem uma segunda fermentação. Então, quer dizer, dependendo do local onde você está trabalhando, é um processo contínuo. É um processo contínuo. Até ele estabilizar,
ele vai esquentando. Quando Certo. você compra logo 3, 4 dias, se o fumo estiver muito úmido, ele chega a 50 graus assim, ó. Rápido. Rápido. E aí você tem que dar uma Aí estabilizada você vai nele. virando, ele vai perdendo. O tempo de duração da fermentação vai crescendo, crescendo. Até chegar a um patamar que você passa 30 dias, ela chega num lugar, ela estabiliza. Tá. Aí você deixa 30 dias, você mexe, vira de novo para oxigenar. Certo. E até ele chegar ao ponto, estabilizou na base de 34, 36 graus, parou ali. Já tá. Ela está dizendo, estou pronto, pode me mandar embora. E aí, normalmente, você tem aquele sistema, eu já vi em alguns lugares, que o cara mete um tubo de PVC com um termômetro aquele que Não, você tira... esse termômetro tem que ter. Tem que ter, mas não Tem que ter. necessariamente o termômetro da farmácia aquele. Pode ser um termômetro... É um termômetro próprio para É isso. o próprio para isso. Tem que ter, senão e aí, você perde. todo dia você vai lá, Todo- marca anota a temperatura, direitinho. aquela ficha Certeza. Kardex ali. É. Esse era uma das suas funções, você fazia isso Era. todo... Eu tinha uma pessoa, mas eu acompanhava. Você vai lá ver se está tudo Acompanhava, certinho. Eu lembro de ter visto numa dessas visitas aí um sistema de irrigação, vamos dizer assim, que você injetava uns tubos e aí tinha água ali. Como é que funcionava? Era ar aquilo lá? ar. Não era água, era ar. Para Não me oxigenar. pergunte a eficácia disso, eu não percebi nada. Mas é uma tecnologia É, que tecnologia. vem, a gente não sabe aí se vai dar certo ou não. Tecnologia, você utilizou uma palavra muito interessante. Tecnologia sempre... Nos primórdios não existia tecnologia nenhuma. E sempre dava Nenhuma certo. mesmo. E o produtor produzia capas mata fina fantástica. E por que ele não produz hoje em dia? As próprias empresas Acabaram... colocaram o produtor a perder. Entendi. Criaram, porque eles tinham fumo alto, tinham valor, eles já manocavam bitolado. Você não viu uma folha maior numa manoca no meio do menor. Era tudo bitolado, onde ele chegava ali, ele tinha o patente, depois ele tinha o alto, depois tinha o baixo, depois tinha o trintinha, tudo com preço diferenciado. As empresas resolveram criar um globo, porque globo é tudo. Aí matou a capa. Não existia um adubo químico. Era o próprio produtor, com as suas cabecinhas de gado, era quem adubava. Fazia um curralzinho aqui, quando estava forrado ali, já mudava aquele curral e plantava em cima. Tá. E usava um pouco de mamona para reforçar depois. Certo. Aí entrou o químico, ninguém quer fazer mais seu adubo Hoje está todo Ninguém mundo quer na fazer- facilidade. tudo facilidade. fácil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que acho que é um ponto muito interessante para a gente falar para quem está nos assistindo, é essa questão que normalmente o pessoal quer fazer a comparação do cigarro com o charuto. O charuto, pelo processo, o tabaco que a gente utiliza para fazer o charuto, esse processo de fermentação é um processo que o cigarro praticamente não faz. O cigarro não existe. Não existe. Não. É produção em massa e vai. O cigarro você acabou de colher, secou, ele já vai Já para o vai, armazém, já já vai- vira picadinho E para já o vai, cigarro. e já vai enrolar lá no vai papelzinho enrolar. branco. No caso dessa nossa, voltando ao tema fermentação, a fermentação, ela, toda vez que você entra num galpão, quando você tem aquela vira da pilha, a amônia é uma coisa... Exatamente, ela vai eliminando as amônias. A ideia da essa, amônia é você diminuir o teor de nicotina, é o catrão, amônia, e a amônia que está E liberando. eliminar bactérias também, né? Certo. E aí, quanto mais viras você vai fazendo, e toda vez que você faz a vira, diminui a amônia e a temperatura, tudo já significa que o tabaco já está num ponto Quando ele ideal. parou, ele já está no ponto ideal. Você vai só oxigenar. Entendi. Para aquelas folhas, aquela parte de fora, também ir para dentro. Para ficar uma coisa uniformizada. Pergunta que eu te faço. Hoje a gente está vendo aí charutos cubanos que a qualidade já não são mais a mesma. Você vê muito off-Cuba entrando no mercado. E eu constantemente escuto o pessoal falar do charuto. Esse charuto está amargo. Você acha que, por exemplo, uma má fermentação e a amônia que não foi controlada pode ser um dos resquícios que deixa esse charuto Eu acredito, amargor? eu não vou te dizer precisamente, Sim. mas eu acredito que esse amargo é gerado por uma folha que não amadureceu. Pode ser também. Não significa que a fermentação não foi tão boa. Você, quando vai colher fumo para capa, você tira as folhas maduras, vai amadurecendo, Certo. você vai tirando.
E nesse caso aí, você corta o pé, onde aquela folha do meio para baixo está madura, mas as de cima não estão. Ok. E se tiver verde, normalmente amarga. Vai dar o amargor. Tá. Ela vai secar com a cor, não vai secar castanho, ela vai escurecer, vai ficar meio empapelada. E quando cai uma no charuto aí, de vez em quando, você pega um aí. Esse tabaco que você falou, fermentado, ele chega aí numa temperatura de uns 37 graus. Ele já está... Quando chegou a 37 graus... 34 mais ou menos, ele estabiliza. Já né? estabilizou, já posso enfardar. Você não pode deixar, ele começou a estabilizar. Se cair, aí você tem que mexer. Entendi. Mas quando ele estabiliza e segue, ele está pronto. Já está pronto, já posso enfardar. Já pode enfardar. Pergunta que eu quero te fazer. Por que tabaco de miolo você enfarda em saco de juta e normalmente o tabaco de capa são aquelas caixas de papelão? O processo de prensagem, se você pega a capa para fazer naquela prensa ali, aquelas bordazinhas que vai subindo ali, você perde tudo. Certo. E a maneira também o transporte na caixa, ele vai praticamente tranquilo. Já é uma embalagem, já que a folha de capa é o embrulho de presente do nosso tabaco, ele tem que ter uma embalagem equivalente. Tem que ter o ali. tchanzinho da coisa, né? Beleza. E aí, na tua opinião, um tabaco enfardado, pela tua experiência que você tem, esses poucos anos aí de experiência aí no mercado, até quanto tempo você acha que eu posso armazenar o tabaco em fardo para miolo? E a mesma pergunta, caixas, folha de capa. Até quando você acha que ele tem uma vida útil e eu posso resgatar ele para produzir um charuto? Olha, se ele tiver no ambiente adequado, pode passar anos aí sem problema nenhum. Quantos anos você acha? Porque eu estou te perguntando isso porque tem algumas marcas off-Cuba, que eu não vou citar o nome, eles colocam na sua anilha lá tabaco de 15 anos, tabaco de 18 anos, tabaco de 25 anos, quer dizer, quase um uísque. Eles colocam isso como se fosse uma coisa boa. Aí é uma coisa que eu falo. Quanto mais velho, melhor. Pois é, mas é uma questão mas ele perde muita característica. Exatamente, é uma questão de interpretação que eu acho que é bom você falar com um especialista, que é o teu caso, para a gente tentar entender um pouco. Quer dizer, um tabaco que você terminou a fermentação, estabilizou, enfardou, quanto tempo mais você acha que dá para ficar? Uns 10 anos, 15 anos? Ele pode ficar 10 anos se tiver num ambiente adequado. Controlado, temperatura com a e umidade e temperatura controlada. Tá. No ambiente, 2 anos você deve consumir logo ele tudo. No ambiente normal como nós temos, 2 anos. Também é muito prematuro você usar ele antes. Entendi. O ideal também seria o inverso, né? O ideal, qual é o mínimo que você recomenda que um tabaco, depois de fermentado, deva descansar para você já começar a produzir o charuto? 1 ano. 1 ano no mínimo. No mínimo, quer dizer, terminei a fermentação, coloquei no fardo, ele vai no mínimo descansar. de descanso. E aí a gente trabalha aí com uns 10 anos, 12 anos, que seria a curva... A depender do ambiente que ele vai estar armazenado. Vamos imaginar a temperatura e umidade controlada. E vale o mesmo para miolo e para capa. Mesmo miolo para capa. Mesma Capa coisa. você pode demorar mais vezes. Pode ficar mais anos tempo. Sem problema nenhum. Ela vai estar numa caixa. Um papelão, normalmente são um papelão bem reforçado. Tá. Muito bom. Para a gente finalizar, queria te fazer uma última pergunta. Tabaco envelhecido versus charuto envelhecido e colocado na caixa. Quem que você acha que sai melhor o produto final? Porque hoje você tem o tabaco envelhecido, que você pega lá uma safra de 5 anos, 10 anos, vai produzir o charuto, vai dar um descanso e vai vender. E tem aí os anerrados, que é esse termo aí que o pessoal pega o miolo, a capa, produz o charuto, guarda ele na caixa de cedro por 5 anos e coloca no mercado. Na tua opinião, se você tivesse que... Quais as características que você acha que tem? Não, eu preferia ficar com a matéria-prima. Com matéria-prima. Matéria-prima fica melhor. Charuto, esse tempo todo... Ele já tem ali uma... Ele vai perder. Perde a evolução dele rapidamente, então. Normalmente, algumas pessoas me perguntam, e essa história do cubano? Eu digo, rapaz, eu não posso nem opinar. Porque você fuma um cubano hoje, você não sabe se é verdadeiro. E o pouco cubano que eu fumo ultimamente,
o pessoal que me dá já tem 7, 8 anos na mão deles aí, imagina. Está envelhecido. Tá envelhecido. Você já está com um produto nobre. E aí eu que acho já ele dá também pra- muito, o fluxo dele muito apertado. Pra você puxar. São estilos diferentes, né? Você pega uma coisa que é importante a gente sempre ressaltar quando quem está degustando um charuto cubano, um off-Cuba ou nacional, a tendência é você querer fazer a comparação de um produto com o outro. Gente, aprenda uma coisa, cada produtor tem o seu estilo e a gente tem que respeitar a forma deles Com produzirem e o melhor charuto, eu sempre digo, é aquele que você gosta, aquele Com charuto certeza. do momento e ponto final, tá? Com certeza. Ângelo, queria te agradecer muito, Valeu. uma aula aí que a gente Vai teve. desculpando aí alguma coisa que saiu. Não. Que não saiu no... Não, tá perfeito. Queria te agradecer muito e convidar vocês para assistirem os outros vídeos que a gente tem ali no canal, escutando um pouco mais sobre o que esse pessoal tem para contar da história do charuto no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo.